Amém. Glória a Deus. A paz, amados irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria estar aqui nesta noite e saber que o Senhor está conosco. Saber que o Senhor está derramando graça e poder. Saber que o Senhor está derramando provisão. Saber que o Senhor está nos direcionando segundo a sua vontade. Está derramando bênção sobre essa casa. E louvamos a Deus pelo cuidado, pelo amor, pelas bênçãos derramadas, pelas conquistas, pelas vitórias. E também pelas pelejas, porque sabemos que nas pelejas se sentimos mais fracos, mas é onde estamos mais fortes, porque é onde o Senhor ministra os nossos corações. E sabemos que é um tempo sobre o qual vamos estar totalmente dispostos a experimentar o sobrenatural do Senhor. Glória a Deus por essa noite, glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui nesta noite. Meus amados, gostaria de trazer uma palavra que certamente vai nos trazer uma meditação muito importante para a nossa vida, mas antes de entrar nela, eu gostaria de falar da importância da cruz, de nós sabermos decifrar e entender a mensagem que a cruz nos traz. Porque às vezes nós ouvimos falar muito sobre o processo da cruz, porque Cristo morreu na cruz, ouvimos falar muito sobre os benefícios da cruz, mas nós não conseguimos compreender essa mensagem da cruz, não conseguimos decifrar a mensagem que a cruz de Cristo nos traz. E nós devemos entender e compreender essa mensagem, porque somente através dessa decifração da mensagem que a cruz de Cristo nos traz, podemos vencer as batalhas, podemos vencer as lutas diárias, podemos vencer as pelejas do dia a dia, porque muitas são as aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. E somente entendendo o processo da cruz, o processo de Cristo na cruz, conseguimos decifrar essa mensagem que nos traz uma esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de bênçãos para a nossa vida. Às vezes encontramos muitas pessoas sobre qual estão na presença do Senhor, mas ainda assim deixa com que a dificuldade, deixa com que os problemas, deixa com que as adversidades venham trazer desânimo, trazer tristeza, trazer angústia, trazer sobre o seu coração um sentimento tal sobre o qual essa pessoa muitas vezes não consegue mais se levantar, não consegue mais progredir, não consegue mais avançar, não consegue mais caminhar na presença de Deus. Quantos são aqueles que têm desistido e desanimado de avançar na presença de Deus? Porque certamente essa pessoa ainda não decifrou o que a cruz de Cristo nos traz, não conseguiu compreender a mensagem através da cruz de Cristo, não compreendeu ainda o significado ou o sentido do sacrifício de Cristo na cruz. E essa mensagem nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de bênçãos, uma mensagem de conquista, uma mensagem de renovo, uma mensagem de provisão, uma mensagem do amor de Cristo, do amor do Senhor para com nossas vidas. E por isso que é importante, eu digo nesta noite para mim e para você, nós conseguimos decifrar a mensagem que a cruz de Cristo nos traz. E é exatamente sobre isso que eu quero trazer nessa noite, que está no livro de Daniel, que nos traz uma mensagem, não somente para o tempo de Daniel, mas também para os tempos atuais. Não somente no tempo sobre o qual a Babilônia era uma grande e poderosa cidade fortificada, sobre a qual dominava uma localização, mas também uma mensagem do Senhor, a parte para os tempos atuais, dos tempos de hoje, para nossas vidas. Uma mensagem de esperança para o meu e para o seu coração. Diz a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 5. Aleluia. Daniel capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata,
deuses de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceu uma mão de um homem, que começou a escrever na parede branca do salão, do banquete, num lugar bem iluminado do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido, com medo, e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Beltsazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupa de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Glória a Deus. Feche seus olhos para um segundo. Pai querido, amado Deus, te louvamos, te agradecemos por cada procedimento, cada ação, cada correspondência, cada movimento, cada determinação, cada procedimento que vem do seu coração para nossas vidas. Fala conosco através dessa mensagem, fala conosco através dessa palavra, que seja uma palavra de libertação, de cura, de renovo, de milagre, de provisão do Senhor. Que seja uma palavra sobre a qual vem nos trazer, ó Pai, um aprendizado, não só para fins de conhecimento, mas para a transformação de nossas vidas. Assim te agradecemos, te bendizemos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, embora nós lemos aqui nessa passagem, e diz que Beltsazar era filho de Nabucodonosor, Beltsazar, ele era neto de Nabucodonosor, porque a palavra aqui está dizendo em relação à descendência. Quando ele diz filho de Nabucodonosor, está querendo mencionar a descendência de Beltsazar até Nabucodonosor, porque o pai de Beltsazar, o nome dele era Nabonito, que era casado com Nitóclis, que era filha de Nabucodonosor. Logo, Nabucodonosor então era avô, ou Beltsazar era neto de Nabucodonosor. Só para fins de compreensão. Mas a palavra diz aqui a respeito da Babilônia, uma das mais grandes nações, mais fortificada, mais poderosa. Aliás, uma grande nação que dominava todo o seu campo. Uma grande nação que tinha grande exército. Uma grande nação que tinha grandes muralhas, fortificada. Uma grande nação que tinha o poder sobre a sua região. E diz a palavra de Deus que Beltsazar era o mais novo, jovem e poderoso rei. Mas também ele era egocêntrico e egoísta. Deus abomina pessoas assim. Amado, se você fizer tudo que vem à sua cabeça, se você fazer tudo segundo o seu critério, fazer as coisas segundo a sua menção, tomar suas próprias decisões, se você usar de sua autoridade para você fazer aquilo que você bem entende, Deus não está nesse negócio. Às vezes muitas pessoas usam de sua preposição, de seu pretexto, de seu contexto, usam de seus próprios princípios, suas próprias autoridades, negos, sinfonias, para adquirir segundo aquilo que ela haja conforme no seu critério bem visto. Mas a palavra de Deus nos ensina a fazer tudo segundo a vontade de Deus. E aqui havia um rei sobre o qual estava dominando, estava governando, estava orientando, estava disciplinando, estava fazendo as coisas segundo a sua vontade. E nós devemos entender acerca disso, porque às vezes quando nós não temos as devidos conhecimentos, começamos então a agir de uma maneira incoerente e errada. Porque a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 13, versos 1, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas qual autoridade é essa? A autoridade que é regida pela vontade do Senhor. Se fosse toda a autoridade, sem exceção, então tudo e qualquer coisa que essa autoridade pudesse fazer, estava de acordo, estava dentro dos padrões, dentro da disciplina, dentro do contexto da ordem de Deus. Mas o Senhor nos ensina uma autoridade que rege a vontade de Deus, que rege a palavra do Senhor, que rege o conhecimento dos céus, que rege o desejo do Senhor em nossos corações. Por isso que vemos muitos pais fora de um contexto, muitos pais que disciplinam seu filho longe da palavra de Deus. Por isso que vemos muitas autoridades governando, ensinando e aplicando suas leis, segundo seus próprios princípios e egos. Por isso que vemos muitas autoridades agindo de uma forma incoerente, e tem se findado, tem se terminado, tem se acabado, tem trazido confusão, discórdia, guerra, intrigas, de geração em geração, de país para país, de nação para nação, porque está fora do contexto de Deus.
Então a autoridade sobre a qual é constituída por Deus, ela deve estar ligada dentro do regimento da vontade do Senhor. Seja essa autoridade governamental, através dos presidentes, governadores, através dos senadores, através daquele que exerce um trabalho, uma autoridade governamental. Seja uma autoridade pública, através daquele que está exercendo um trabalho na área pública e exerce a sua autoridade mediante alguém. Seja uma autoridade na família, através da paternidade, através dos pais, das mães, daquele que exerce uma paternidade sobre a sua família. Seja uma autoridade ministerial, através de qualquer papel que você tenha desempenhado, através de qualquer autoridade que você tenha ocorrido, através de qualquer autoridade que você possa desempenhar em seu ministério. Mas ela deve ser regida pela vontade do Senhor. Se essa autoridade não estiver no contexto do propósito de Deus, se essa autoridade não estiver no contexto da vontade do Senhor, se essa autoridade estiver longe dos princípios da vontade de Deus, Deus não está neste negócio. E vemos aqui a história de um rei sobre o qual estava dominando, um rei sobre o qual estava governando, um rei sobre o qual estava fazendo as coisas segundo a sua menção, segundo a sua vontade, segundo os seus critérios. E Deus não poderia abençoar essa nação, Deus não poderia abençoar essa região, Deus não poderia abençoar esse povo, porque ali estava em contrito com os princípios de Deus, porque ali estava longe da vontade do Senhor, porque ali não agradava ao coração de Deus. E o rei Belsazzar mandou trazer utensílios do templo de Jerusalém. Esses utensílios sobre qual essas taças, esses vasos sobre qual o lado do templo ainda de Nabucodonosor foi saqueado de Jerusalém. E esses utensílios então é levado para que a maior festa já vista em toda a localidade fosse feita. Seria a maior festa já vista em toda a Babilônia. Aliás, seria a grande festa, que seria marcada de geração em geração. Seria a grande festa que aconteceria de uma forma surpreendente, mas uma festa também sobre a qual ali estava se predominando a idolatria, uma festa ali sobre a qual também estava se dominando a libertinagem, uma festa ali sobre a qual também estava se dominando a profanação entre as coisas de Deus, porque Deus não pode estar num lugar aonde a sua presença não é exaltada. Deus não pode estar num lugar aonde não é santo. Deus não pode estar num lugar imundo. E o que aquele povo estava fazendo é pegar o que era imundo e trazer pegar o que era santo e trazer para um lugar imundo. E Deus não poderia abençoar. Amados, vemos aqui um lugar sobre o qual estava se predominando tanta devastação diante ao propósito de Deus. E eles comemorando, e eles festejando, e eles bebendo, e eles profanando as coisas de Deus. Mas de repente algo acontece naquele local. De repente algo acontece naquela festa. Quando a euforia estava adiante, quando a festa estava no seu melhor momento, quando todos estavam comendo, bebendo, festejando, se alegrando, algo acontece naquela festa. Diz a palavra de Deus que uma mão misteriosa aparece escrevendo na parede uma frase enigmática. Agora você já parou para pensar? Se está ocorrendo uma festa, e nesta festa, você de repente olha uma mão, mas uma mão sem corpo, uma mão que você não sabe de onde veio, e algo começa a acontecer. Essa mão começa a escrever uma frase enigmática na parede. Ninguém poderia compreender, ninguém conseguia compreender o que aquela mensagem estava trazendo, ninguém conseguiria interpretar aquela mensagem. E diz a palavra de Deus que naquele momento o rei ficou pálido, ele ficou com medo, ele ficou em tremor. Aliás, diz a palavra que tanto tremeu o rei que as suas pernas batiam uma na outra, porque ele não poderia compreender o que estava acontecendo naquele momento. Ele não conseguia interpretar aquela mensagem, ele não conseguia dizer o que aquela mensagem trazia para aquele povo. E além do mais, algo sobre o qual nunca previsto, algo sobre o qual nunca tinham imaginado,
algo sobre o qual ninguém tinha ainda presenciado. Uma mão surge e começa a escrever uma frase enigmática na parede. O rei então, ele baixa ali um decreto. O rei ali então, ele faz uma menção. O rei ali então, ele começa a chamar todos os mágicos, os astrólogos, os magos, adivinhos, feiticeiros, os sábios, pessoas que pudessem decifrar aquela mensagem, pessoas que pudessem interpretar aquela mensagem, pessoas que conseguissem interpretar aquela mensagem para poder explicar o que estava acontecendo. Amados, aquela mensagem não era algo do inferno, aquela mensagem não era algo macabro, era o próprio Deus que estava trazendo uma mensagem para aquele povo. Se fosse algo macabro, se fosse algo errado, aqueles magos interpretariam. Se fosse algo errado, aqueles mágicos interpretariam. Se fosse algo contrário, aqueles adivinhos que ali estavam poderiam interpretar. Mas eram a vontade de Deus que estava sendo colocado naquele momento sobre aquele povo. E vemos então o rei naquele momento sem conseguir interpretar aquela mensagem, aflito, angustiado, estava já ficando apavorado porque não conseguia entender o que estava acontecendo. Até então havia uma festa sobre a qual todos estavam festejando, até então havia uma festa onde todos estavam comemorando, até então havia uma festa onde havia muitos erros, mas ali eles estavam se festejando naquele momento, e algo começa a acontecer. E de repente então, a mãe, a rainha de Belsazar, ela lembra de alguém que poderia interpretar aquela mensagem. Ela lembra de alguém que poderia explicar, alguém que poderia trazer uma explicação, poderia trazer uma revelação acerca daquela mensagem na parede. E ela fala a respeito de Daniel, fala para Belsazar. Mas só que o interessante nessa história é que Belsazar não conhecia Daniel. O interessante nessa história é que Belsazar não sabia quem era Daniel. Embora tem uma parte de sua história em que ele viveu com Daniel. E eu vou dizer a respeito disso. Vamos lembrar da história de Daniel. Daniel vivia em Jerusalém. Diz a palavra que Jerusalém foi invadida pela Babilônia. Rei Nabucodonosor estava na direção, invadiu Jerusalém, levou todos cativos, saqueou o templo, destruiu o templo, e levou todo o povo cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Diz a palavra de Deus que ele sonhou com uma estátua meio estranha, com cabeça de ouro, com braços de madeira, com corpo de bronze, uma coisa assim, uma coisa meio estranha. Mas ele sonhou com algo bem estranho. E a palavra de Deus diz que ele queria que pudessem interpretar aquela mensagem dele. Então ele baixa ali um decreto, que aquele que não interpretasse o seu sonho seria morto. Mas Daniel, homem de Deus, Daniel, que vivia diante dos princípios da palavra do Senhor, Daniel, projetista do próprio Senhor, Daniel, executivo e embaixador da presença do Senhor, Daniel, homem de responsabilidade, de cultura espiritual, ele vai lá e traz a revelação acerca daquele sonho que o rei teve. Ele traz a revelação acerca daquilo que o rei não conseguia interpretar, e ninguém conseguia trazer a interpretação do sonho que esse rei teve. E Daniel então fala: essa mensagem está dizendo que o seu reino vai passar. Por isso da cabeça de ouro, essa cabeça representa a sua autoridade, mas vai vir outros impérios, vai vir outros reinos e vai dominar, e seu reino vai passar. Mas só que o rei ficou angustiado, o rei ficou brabo. Diz a palavra de Deus que o rei não conformou com essas palavras que o Daniel trouxe, não combinou, isso não desceu ao seu coração, essa confirmação dessa revelação da vida de Daniel a respeito do seu sonho, e ele não concordou com isso. Simplesmente para que ele pudesse então dizer para que o seu reino não passaria, não concordar com isso, ele então levanta uma estátua toda de ouro. Diz a palavra de Deus que ele fez uma estátua toda de ouro. Ali significaria que o seu reino não passaria. Agora eu tenho uma estátua toda de ouro, ela não está incompleta, então meu reino jamais vai passar. E ele baixou ali um novo decreto, que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem,
todos deveriam se curvar diante daquela imagem, todos deveriam se dobrar diante daquela imagem. Lembrando a história e conhecendo, nós entendemos lá os amigos de Daniel, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, todos conhecem essa história. Diz a palavra de Deus que eles o quê? Se dobraram diante da imagem? Não se dobraram diante da imagem. E o que aconteceu com eles? Foi mandado para fornalha. E lá dentro da fornalha, diz a palavra de Deus que havia um quarto homem. Resumindo a história, esse quarto homem, dentro da fornalha, o próprio rei avista isso, e inegavelmente não pode negar que há um Deus sobre o qual livrou aqueles homens do fogo, porque a fornalha foi aquecida, porque a fornalha foi esquentada, porque ninguém poderia sobreviver à fornalha, porque quando aqueles homens saíram, eles verificaram a fornalha, eles viram por dentro da fornalha, viram que não teria como ninguém ter vida após entrar na fornalha. Mas aqueles homens saíram vivos. Então ele aceitou, ele reconheceu o Senhor, ele falou, realmente não há um Deus tão grande como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há um Deus maior. Só que a palavra de Deus diz que ele começou a não gostar muito desse negócio de meu reino vai passar, vou deixar o meu reino. Diz que ele não concordou muito com isso, ele não levou isso muito a sério, ele ainda não estava conformado com essa decisão. Simplesmente ele não estava aceitando isso na sua vida ainda, e seu reino passaria. Então, ele tem um novo sonho, diz a palavra de Deus. Ele sonhou com uma árvore estrondosa, grandosa, grande, uma árvore enorme. Diz que a árvore era tão grande que poderia chegar até o céu. Essa árvore grande, davam grandes frutos, belas folhas, árvore forte, que os pássaros voavam em sua volta, faziam ninhos, que os animais iam debaixo dela para poder ficar no sombreiro, que essa árvore alimentava todos os seres vivos, uma grande árvore, bela árvore, estrombosa, grande, bonita. E ele sonhou com essa árvore, mas de novo não conseguiu decifrar esse sonho. Então, o sonho, novamente, é lhe revelado, lhe trazido a explicação desse sonho, e diz a palavra de Deus que ele adquiriu, o rei Nabucodonosor adquiriu uma enfermidade, uma doença, que ele ia viver segundo como os animais nos campos, comendo e pastando. E lá no pasto, então ele reconheceu que somente o Senhor é Deus. Amados, por que eu contei toda essa história? Porque o rei Belsazzar, ele sabia de toda essa história. O rei Belsazzar conhecia toda essa história. O rei Belsazzar viu o que aconteceu com Nabucodonosor. O rei Belsazzar, na verdade, ele experimentou e conviveu com toda essa história. Mas assim, ele estava também no palácio, junto com Daniel. O que nós podemos entender e compreender aqui é que, embora os dois estavam lá, havia duas histórias que não eram iguais uma da outra. Porque o convívio não era o mesmo. Porque a vida de Daniel não foi igual à vida de Belsazzar. Daniel escolheu fazer aquilo que é impuro. Belsazzar escolheu fazer aquilo que é impuro. Logo, Daniel não tinha os mesmos convívios que Belsazzar. Porque Belsazzar não conhecia quem era Daniel. Não se lembrava de quem era Daniel. Porque Daniel não se misturava com aquilo que era impuro. Não estava no lugar que não era santo. Não se juntava com pessoas que não poderiam trazer a presença de Deus. Daniel escolheu viver a vontade de Deus. Belsazzar viveu sob iniquidade. Diz a palavra de Deus que Belsazzar não foi a primeira festa que ele deu. Não foi o primeiro ato de iniquidade que ele cometeu. Não foi a primeira história trágica de profanidade que ele obteve. Aliás, essa foi a gente chamado a última gota, porque além de ele estar cometendo uma festa, onde ali estava rolando todo tipo de pecado, profanação e adultério e libertinagem, ainda assim, como se não fosse o suficiente, ele pega as taças, ele pega os vasos que era roubado, que foi saqueado lá de Jerusalém, e ele traz para que pudesse imundar aquilo que é santo. Para que pudesse, como se estivesse querendo envergonhar o nome do Senhor,
como se pudesse profanar, aliás, profanar ele estava profanando, mas como se desse tirar sarro das coisas de Deus. Então aí surge essa mão misteriosa, e o Daniel, ele diz algo assim, porque aliás foi abaixado um decreto, o rei, ele diz que todo aquele que conseguisse decifrar essa mensagem, ou aquele que conseguisse decifrar essa mensagem na parede, né, o Belsazar, ele falou que iria receber, deixa eu ver se eu acho um texto aqui, aleluia, que seria o terceiro homem do seu reino, possuiria vestes púrpuras e correntes de ouro, correntes de autoridade. Por que o terceiro homem? Por que ele diz que aquele que interpretasse a mensagem na parede seria o terceiro homem? Por que não o segundo? Por que não o primeiro? Porque o primeiro era o seu pai. Porque o primeiro era o rei Nabonito. O segundo era o próprio Belsazar. Então lhe sobrava o terceiro lugar, né? Mas a palavra de Deus menciona que juntamente iria receber vestes púrpuras e correntes de ouro, de autoridade, onde ia desempenhar um papel de autoridade sobre aquele reino. Mas Daniel se recusa nessas iguarias, ele se recusa de participar, ele se recusa dessa oferta desse rei, ele se recusa porque isso não é cabível para um homem de Deus. Ele não queria fazer parte dessa história, dessa trajetória, ele não queria fazer parte dessa imiscuidade, ele não queria fazer parte desta situação, ele não queria fazer parte dessa profanação. Daniel não queria fazer parte desse momento profano, desse momento de iniquidade. Daniel não queria que a sua pessoa pudesse revelar em meio dessa situação. Mas Daniel diz assim, contudo ainda eu vou designar essa mensagem na parede. Eu vou dizer o que essa mensagem quer lhe dizer. Eu vou lhe explicar o que essa mensagem quer dizer para você. Amados, essa mensagem também traz um alerta para os dias de hoje. Essa mensagem também traz um alerta para os dias atuais. Estamos vivendo num tempo de declínio moral e espiritual. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas têm perdido o sentido pelas coisas de Deus. Não há mais respeito pelas coisas de Deus. Não há mais honra. Vemos que princípios têm se perdido. Se a gente voltar tempo atrás, vemos que os filhos honravam mais seus pais, e hoje tem sido levado de uma forma como se os filhos fossem amigos dos seus pais. E não é que temos que ser inimigos, não estou dizendo isso, mas existe um respeito sobre o qual deve ser colocado. Existe uma disciplina sobre a qual deve ser colocado. E isso não está partindo somente dos filhos para os pais, mas os próprios pais que não têm sabido exercer a sua autoridade paterna sobre a vida dos filhos. E vivemos num tempo sobre o qual o evangelho tem se profanado entre as nações. Aliás, nós temos visto muitas igrejas, chamadas igrejas inclusas, porque é dessa forma: se essa igreja não aceita o meu pecado, então vou abrir uma nova igreja, onde eu possa chamar de igreja inclusa, porque aqui você pode entrar, aqui você pode vir desta forma, porque essa igreja é inclusa. Estamos vivendo num tempo onde multidões têm voltados para o seu próprio ego, voltados na sua própria predominação, nos seus próprios preceitos, na sua própria vontade, querendo fazer tudo o que vem à sua cabeça, agir segundo tudo a sua menção, porque é assim que eu quero, assim que eu penso, assim que eu desejo, assim que eu menciono, e para mim basta, sem querer se preocupar com o próximo. Será que nós temos se preocupado realmente com o próximo? Porque o verdadeiro sentido de ser uma igreja é se preocupar com o próximo, o que o meu irmão está passando, o que ele está sentindo, do que ele precisa. Eu me preocupo demais comigo e esqueço do que o meu irmão está precisando. E quando eu vejo meu irmão angustiado, triste, abatido, desanimado, de repente saindo do convívio cristão para viver uma vida lá fora, porque teve tanto desânimo na sua vida, aí eu começo a apontar o dedo, a questionar. Sempre percebi que ele nunca foi um homem de Deus, nunca foi uma mulher, sempre quis um mundo lá fora mesmo. Mas o que eu fiz para que essa história pudesse tomar um rumo diferente? Será que eu pelo menos me preocupei em saber o que estava passando na mente dessa pessoa?
Será que eu me preocupei em pelo menos saber o que essa pessoa estava passando na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, ou até mesmo em seu ministério? Porque a gente julga demais, mas faz de menos. Falamos a respeito dos erros das pessoas, mas não falamos das qualidades. Amados, estamos vivendo num tempo onde as igrejas têm se tornado igrejas mundanas, cheias de pessoas, mas vazias de Deus, porque não há mais santidade, não há mais poder de Deus, não há mais milagre, não há mais manifestação da glória do Senhor. Aliás, o que eu quero que seja revelado dentro da igreja é a minha vontade, mas e o que Deus quer para mim? Não importa o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, é o que Deus quer para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério, para os meus projetos, para os meus sonhos. É o que Deus quer, não é a minha vontade que se deve prevalecer, mas a vontade do Senhor. E vivemos, dia após dia, mencionando os mesmos erros, tendo as mesmas atitudes, as mesmas posturas, porque não queremos se dobrar, porque diante das posições, eu me denomino certo, correto, e eu não posso me dobrar. Eu me denomino o auto-justificado por mim mesmo, sem querer me dobrar diante do Senhor, para que Ele possa me justificar. O que nós temos feito com o Evangelho de Cristo, com a vontade de Deus? Será que estamos como esse rei Belsazar? Esse rei que estava profanando a vontade de Deus, esse rei que estava vivendo os seus princípios, esse rei que estava vivendo os seus projetos, esse rei que estava vivendo a sua vontade, esse rei que estava vivendo os seus deleitos, esse rei que estava vivendo os seus próprios egos, e se esquecendo de viver a vontade de Deus? O que nós temos feito diante da vontade de Deus para a nossa vida? Estamos procurando viver a vontade de Deus mesmo? Ou a vontade dos homens? A vontade do Senhor ou a minha vontade? Eu estou aqui nessa noite porque eu quero viver a vontade de Deus na minha vida, ou eu estou aqui nessa noite porque eu quero fazer a minha vontade? Nós devemos analisar e pensar e refletir, porque o tempo é curto e a vida é incerta, e a questão que o tempo passa, a questão que o tempo corre, e o que vai ser de amanhã? E amanhã eu posso não estar aqui, e o tempo é agora, e o momento é esse. Eu tenho que ser moldado, transformado, renovado, santificado, purificado, limpo, sarado, curado, restaurado pela presença de Deus, para que eu possa experimentar a cada dia algo novo. E diz a palavra de Deus lá: enquanto o rei e seus convidados celebravam e profanavam as coisas de Deus, o exército inimigo avançava contra as muralhas. Enquanto o rei estava lá festejando, o exército oposto estava invadindo contra as muralhas. O exército de Dario estava conquistando Babilônia. O exército estava avançando contra as muralhas. Naquela mesma noite, o rei seria morto. Querido, presta atenção aqui. A Babilônia foi tomada pelo Império Persa. O que pegamos isso como exemplo para nossas vidas? O que essa história nos traz como conhecimento ou exemplo de postura e decisões para nós? Temos que ficar vigilantes constantemente contra os invasores externos. Às vezes vacilamos, às vezes nós vacilamos, e o que acontece? O pecado infiltra na nossa vida e nós não conseguimos mais dominar, não conseguimos mais tomar jeito, não conseguimos mais se ingressar, não conseguimos mais se voltar segundo aquilo que estamos passando. Nós temos que ficar vigilantes. Belsazar, ele não ficou vigilante, ele se distraiu, ele se perdeu, ele estava no convívio imoral, ele estava vivendo algo imoral, ele estava sob a profanação, ele estava curtindo, ele estava se alegrando, ele estava festejando, se esquecendo, ou nem buscando a presença do Senhor, nem querendo saber a respeito das coisas de Deus, profanando as coisas de Deus. E de repente se encontra agora num momento de desespero. Nós temos que ficar vigilante contra os invasores externos, porque às vezes estamos tão preocupados com as nossas coisas, animados, festejando, e se distraímos. Quando menos esperamos, o pecado entra, a atração imoral entra,
o desejo pecaminoso entra, a vontade de viver no erro entra, o desejo de permanecer fora da vontade de Deus entra. E às vezes não conseguimos mais voltar ao caminho. E às vezes não conseguimos mais mudar a nossa história, a nossa trajetória, tomar um rumo certo. E se encontramos perdidos. Belsazzar prometeu riqueza e poder, mas ele mal sabia que naquela mesma noite ele seria morto. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, Belsazzar prometeu algo que ele não poderia cumprir, porque naquela mesma noite ele seria morto. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que às vezes nós vivemos a vida, prometemos, fazemos e mencionamos e dizemos coisas sobre qual nós nem sabemos se vamos acontecer. Nós esquecemos que o único capaz de decifrar nossos corações e trazer essa mensagem é o Senhor. E esquecemos de colocar a nossa vida na presença dEle. Achamos que somos eternos. Achamos que podemos enfrentar qualquer situação e vencer, vivendo uma vida de erro, de pecado, no domínio das trevas. E esquecemos de buscar a vontade de Deus. Esquecemos de entregar a nossa vida para Deus. Esquecemos de falar: Senhor, tudo é Teu. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A minha vida pertence a Ti. Minha vida, meus sonhos, meus projetos, minha família, minha casa, depende do Senhor. É tudo do Senhor. E às vezes queremos fazer segundo a nossa vontade. E aí, então, sofremos as consequências de viver os nossos princípios, os nossos meios, não viver a vontade de Deus. Às vezes ultrapassamos o limite do nosso direito. Meu limite acaba quando começa o direito do outro. O meu limite acaba quando eu interrompo, ou afronto, ou firo algum limite do outro. Quando eu entro no direito do outro, no respeito do outro, do próximo, quando eu entro na limitação do outro, na intimidação do outro. Então tudo que eu invado o outro, aí acabou o meu. Eu tenho que saber que o meu limite não pode invadir o direito do outro. Se o outro se sentir afrontado, rejeitado, desprezado, intimidado, é que de repente eu feri um espaço que não era mais cabível para mim. O que nós temos feito com o nosso limite? Será que estamos trazendo pessoas ou estamos espalhando pessoas? Será que eu estou sendo um arrebanhador de Cristo ou estou sendo o lobo vestido de pele de cordeiro? Será que o meu testemunho tem agradado aos corações a ponto de transformar? Ou tem agradado a ponto de levar para a perdição? O que nós temos feito com a mensagem da cruz? Com a mensagem que a cruz de Cristo nos traz? Porque diz a palavra de Deus em 1 Coríntios que a palavra cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder e salvação. Salvação do Senhor, salvação de Deus. Belsazzar, ele feriu um princípio moral e espiritual, e sofreu as consequências de seu erro, e sofreu as consequências de seu pecado, e sofreu as consequências de suas decisões. Belsazzar feriu um princípio de Deus, e sofreu a consequência daquilo sobre o qual ele estava vivendo. O profeta Daniel, ele interpreta aquela mensagem. A mensagem que o profeta Daniel interpreta é a mensagem de condenação para aquele povo, porque estava vivendo longe da vontade de Deus. Meus queridos irmãos, uma coisa é certa: tudo na vida passará. Tudo na vida haverá um fim. Tudo na vida vai ter um término. Tudo na vida passará. O que eu e você temos feito para receber a vida eterna? O que eu e você temos feito para viver na vontade de Deus? O que eu e você temos feito para viver aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações? O tempo é esse, o momento é agora. Não sabemos quanto tempo vamos viver, se é 20, 30, 40 ou mais 60 anos. A questão é que vamos ter que dar contas daquilo que estamos fazendo. E o que eu e você temos feito? O profeta Daniel interpreta uma mensagem de condenação de um povo que estava vivendo os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E o castigo cai sobre aquele lugar. E aquele rei então é ferido. E aquele rei então é morto. Essa mensagem, ela traz uma lição também para nossas vidas. Essa mensagem, ela traz também um aprendizado para nossas vidas.
A mensagem na parede dizia assim: Mene, mene, tekel, parsim. O que isso quer dizer para mim e para você nesta noite? Diz a palavra, através desta mensagem, que o fôlego de vida seria interrompido, não importa quem seja, mas aquele fôlego de vida, naquele momento da vida de Belsazar, seria interrompido. Diz assim: Deus contou os seus dias e deu cabo, ou seja, naquele mesmo dia o rei seria morto. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Não importa, amado, se é rico ou se é pobre, não importa se é rei ou se é sacerdote, não importa se é homem ou se é mulher, se é jovem ou se é idoso, se é tolo ou se é sábio, não importa, a questão é que todos os dias vamos morrer e vamos ter que prestar conta da nossa vida. Naquele momento, ali havia uma sentença que estava sendo dada. Naquele momento, Belsazar havia os seus dias contados sobre a face da terra, e a palavra de Deus diz que iria se dar cabo, fim, término. Naquele momento, o fôlego de vida seria interrompido. A questão é, quando o fôlego de vida é interrompido, vai acabar, não tem como mais. A hora é agora, o momento é esse. Diz a palavra que pesaste tu foste e achado em falta, colocado na balança. Por que colocado na balança? Para ver o que ele tem feito com aquilo que foi colocado em sua mão. Havia um grande império, havia uma grande nação, havia poder. E o que ele tem feito? E o que ele fez? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? O que você tem feito com a sua família, aquilo que Deus lhe cabeu nas suas mãos? Às vezes a julgamos, às vezes murmuramos, às vezes questionamos, mas o que eu tenho feito com o que Deus tem colocado na minha mão? Com a possibilidade de cuidar dos meus filhos, dos ensinamentos que eu tenho dado, com a possibilidade de dirigir o ministério, com a possibilidade de cuidar da minha casa, com a possibilidade de ser embaixador do Senhor, o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem entregado na minha mão? A questão é que vai ser pesado tudo na balança. E será que Deus vai falar para mim e para você que estamos em falta a respeito daquilo que recebemos do Senhor? Que frase tem sido escrito nas paredes da sua vida? Que frase que o Senhor tem escrevido para mim e para você? Mateus 7,23 diz assim: afasta-se de mim, pois eu não vos conheço. Parece uma frase simples, parece uma frase com pouco sentido, mas é uma frase que nos traz uma profundeza de revelação enorme e grande para os nossos corações, porque diz a palavra de Deus que naquele dia nós seremos julgados. E será que o Senhor vai nos reconhecer como filhos? Será que o Senhor vai poder olhar para mim e para você e poder ver a presença de Cristo resplandecer nos nossos corações? No livro de 1 João 4,7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, e haver Deus tem enviado seu Filho para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para nós vivemos, para que nós vivemos segundo a sua vontade, segundo o seu querer, não mais a nossa vontade, não mais o nosso desejo, mas a vontade de Deus em nossas vidas. Muitos têm ignorado a mensagem de Deus, muitos têm ignorado a palavra de Deus, muitos têm ignorado o que Deus tem mencionado através da sua palavra. Que mensagem o Senhor está escrevendo nessa noite no seu coração? Que mensagem o Senhor está escrevendo nas paredes da sua vida nessa noite? Será que você consegue interpretar? Será que você consegue entender? Será que você consegue ter uma revelação acerca daquilo que está sendo escrito no seu coração? Muitos não têm conseguido interpretar. E aquela mensagem traz uma mensagem de esperança para as nossas vidas. Pois vivemos no tempo de guerra, momento sobre o qual países ricos, onde tem pessoas passando fome, porque existe uma desigualdade social, onde pessoas têm escolhido viver no erro, porque é mais fácil do que se dobrar e se perdoar, onde pessoas têm perdido seus princípios e valores, porque não conseguem viver segundo a menção da palavra, onde vivemos coisas às cegas, porque não procuramos saber a revelação da vontade de Deus em nossas vidas. O que eu e você temos feito com a revelação que Deus tem nos dado? O que eu e você temos feito com as palavras escritas nas paredes da nossa vida? O que eu e você temos feito com aquilo que Deus tem revelado em nossos corações?
Eu espero que essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de milagre, seja uma noite de transformação, seja uma noite de renovo, seja uma noite de provisão de Deus. Eu espero que nesta noite você pode receber muito mais do que apenas um esclarecimento, um conhecimento acerca das palavras reveladas na parede, mas que você possa conseguir interpretar e você possa viver uma nova trajetória de vida, uma nova posição de vida, um novo estilo de vida no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia.